paz, irmãos. Vamos começar o estudo da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Nosso estudo de número 21, nosso texto básico, se encontra em Atos 8, do versículo 1 até o versículo 8. E o nosso tema é a proclamação do Evangelho. Então vamos à leitura do texto. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Irmãos, nas lições anteriores nós estudamos a respeito da morte de Estevão, o primeiro mártir do Evangelho. E hoje nós vamos estudar, após a morte dele, o que aconteceu. Então, nesse texto de Atos 8, de 1 a 8, neste texto, Lucas relata a perseguição que se seguiu contra a igreja em Jerusalém após a morte de Estevão. Curioso notar aqui que a igreja foi dispersa pelas outras regiões, mas os 12 discípulos continuaram em Jerusalém, eles não saíram da cidade, continuaram lá, nos seus cultos, nas suas sinagogas, eles continuaram. E não consta serem eles que sepultaram Estevão. O texto nos diz que homens piedosos sepultaram e prantearam pela sua morte. Então foram pessoas diferentes, outras pessoas, outros homens piedosos, né? Quer dizer, homens que eram religiosos, que sepultaram Estevão. Contudo, a dispersão da igreja seria o cumprimento do mandado de Jesus aos seus discípulos para pregar o Evangelho, conforme o relato de Lucas 24, 46. Em Lucas 24, 46, nós lemos, está escrito assim, que Cristo haveria de padecer e ressuscitar dentre os mortos, e em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados, e a todas as nações, começando por Jerusalém. Foram as palavras do próprio Jesus. Jesus disse para eles que estava escrito que deveria ser assim, que o Cristo devia padecer e ressuscitar dentre os mortos, e que este evangelho devia ser pregado, esse evangelho de arrependimento para perdão dos pecados. Ora, tudo já se cumprira. Jesus já havia ressuscitado e agora os instruía a respeito da proclamação do evangelho no mundo inteiro. Jesus nunca disse que o evangelho deveria ser pregado apenas em Jerusalém. Ele dizia, começando por Jerusalém. Lucas relata que houve uma grande perseguição contra todos que pregavam em Jerusalém, e o mais terrível combatente era o jovem Saulo, né, um fariseu, zeloso por extremo da lei de Moisés. Saulo de Tarso, ele era chamado Saulo de Tarso, e ele era ainda bem jovem, e ele era terrível perseguidor da igreja. Saulo não podia aceitar o fato de que o Messias prometido a Israel fosse apenas um criminoso comum que morrera no madeiro, uma execução considerada a mais indigna de um ser humano. Era a pior morte que poderia haver.
era a pior execução, a pior condenação que havia na época era morrer no madeiro. E Jesus tinha morrido no madeiro. Então ele não aceitava que aquele Jesus de Nazaré era o Messias enviado por Deus. Ele não aceitava essa ideia. E perseguia. Ele era zeloso da lei, ele era zeloso dos costumes judaicos, ele era religioso, então ele não aceitava isso. E ele perseguia a igreja, porque a igreja pregava quem? A Cristo ressuscitado. Mas em todas essas coisas, Deus operou para a igreja não se limitar dentro dos muros de Jerusalém, conforme palavras de Jesus mesmo, citadas por Lucas em Atos 1:8, como nós já estudamos. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Isso é que Jesus tinha dito. Vocês serão minhas testemunhas. Começando aqui por Jerusalém, passando por toda a extensão da Judéia, por todo o território de Samaria e expandindo até os confins da terra. Estas eram as palavras do próprio Cristo. Assim nos chama a atenção qual é a importância dessa terra de Samaria. Era a terra dos samaritanos. Ora, eles eram desprezados pelos judeus, era um povo marginalizado, considerado párias, com quem os judeus não se misturavam e nem se falavam. Judeu não conversava com samaritano. Samaria foi o território onde habitaram as 10 tribos revoltosas de Israel, que formaram na época o Reino do Norte. A sua capital, do mesmo nome, cidade de Samaria, continuou a ser a principal dessas tribos. Então, Samaria era considerada a capital dos israelitas, que eram participantes, a tribo do norte. O reino do norte, quando se dividiu o reino, ficaram o reino do norte, o reino do sul. Eles, os israelitas revoltosos, as 10 tribos, ficaram sendo o reino do norte. E as 2 tribos e meia ficaram sendo o reino do sul, Jerusalém. E Samaria, a cidade de Samaria, tinha a mesma importância para os judeus, tanto quanto Jerusalém, que era considerada a capital de Judá, que era o reino do sul. Agora, na dispersão, Filipe, nós vemos aqui que Filipe, ele vai para Samaria. Ele sai de Jerusalém e vai para Samaria, vai para aquela região, para aquela cidade, ao norte, ao norte de Jerusalém, levando a mensagem de boas novas. E pelo que parece, ele foi muito recebido, foi muito bem recebido. O povo recebeu com vontade, com desejo, com fome de aprender de Cristo. Enquanto outros cristãos dispersos foram para o sul, na região da Judéia, e assim a palavra de Cristo se espalhava por Samaria ao norte, e pela Judéia pelo sul. A palavra de Cristo deveria ser pregada a outras regiões. Nós sabemos que até antes da morte de Estevão, a igreja era só judaica e ela estava ali só naquele miolinho de Jerusalém. Ela não havia saído para fora. E Deus, nos planos de Deus que são perfeitos, Deus deixa que a igreja seja perseguida para quê? Para que ela expandisse, para que muitos saíssem de Jerusalém levando a palavra como ele tinha ordenado. Interessante lembrar o texto de João 4, daquele diálogo de Jesus com aquela mulher samaritana, à beira do poço de Jacó, quando ele mesmo falou da mensagem do evangelho para todo mundo. Naquele momento, Jesus mesmo, ele próprio relatou que o evangelho seria pregado universalmente.
Nesse texto, assim, inquirido por aquela mulher samaritana, ela dizia onde devia ser o local da adoração. Então ela cita, né? Olha, os samaritanos, eles adoram a Deus aqui no Monte Gerizim, mas os judeus de Jerusalém dizem que nós temos que adorar a Deus em Jerusalém, lá no Monte Sião, né? Onde os judeus adoravam. Então eram tanto o Monte Sião quanto o Monte Gerizim. Eles eram considerados locais santuários, né? Onde eram os locais onde Deus habitava. Eles acreditavam que Deus habitava nesses montes. Jerusalém ficava no Monte Sião. E a resposta de Jesus foi para ela. Jesus vira para ela e disse assim, nem no Monte Gerizim, nem no Monte Sião, nem em Jerusalém, em qualquer lugar, em todo lugar se adorará ao Pai. Neste ponto, Jesus declarou a universalidade do seu evangelho. Então ele diz para aquela mulher samaritana, está próxima a hora em que não adorarão o Pai nem neste monte, Gerizim em Samaria, nem em Jerusalém, considerado Monte Sião. Então Jesus diz para aquela mulher, olha, como se ele virasse para ela e falasse, Deus não se limita a um local, você não precisa de arrumar um local para você adorar a Deus. Ele fala, está próxima a hora em que não adorarão o Pai. E ele ainda fala, agora se adorarão o Pai, Espírito e em verdade. Quer dizer, em qualquer lugar haverá adoração. Em todas as pessoas haverá adoração. Então era costume subir ao monte para adorar. E hoje, irmãos, muitos ainda cultivam este hábito, né, de escolher um lugar alto, um monte, uma campina, para fazer um culto, para buscar o Senhor, até contrariando mesmo essa palavra de Jesus. Você não precisa subir ao monte para adorar a Deus. Você hoje é o santuário. Hoje nós adoramos em espírito. Nós adoramos Deus em espírito. Não com sacrifícios, com coisas materiais, com coisa palpável, com coisa visível. É em espírito que você adora a Deus. Então Jesus declara que Deus não se limita a um local. Ele se encontra presente nos 4 cantos da terra, em toda a sua extensão geográfica, em todos os povos, em todas as raças, em todas as nações. É assim que o nosso Deus se apresenta. Deus não se limita, né? E nem não se pode limitar a Deus e nem se limitar a sua palavra. Não se limita, nem Deus e nem a sua palavra. Em Atos 28, versículo 28, Paulo declara para os judeus, tomai conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, porque Paulo foi escolhido para pregar o evangelho os não-judeus, os considerados gentios, aqueles que não tinham sangue judeu. Então, gentio ou aos povos não-judeus ou a qualquer ser humano fora da nação escolhida, era considerado gentio. Então Paulo fala assim, olha, Deus envia seu filho para salvar todos, inclusive os gentios. Então, desde esse tempo até hoje, o evangelho de Cristo não foi mais pregado aos judeus. O evangelho hoje é pregado a todas as nações pagãs. Nações que não conhecem a Deus. O conhecimento de Deus chega através da pregação do evangelho. Então, a igreja, ela é fundamentada no evangelho de Cristo e autorizada a pregar por ele mesmo. Cristo mesmo autorizou a sua igreja a pregar o evangelho. O seu propósito é ser o povo que proclama as boas novas de salvação do homem em resgate do pecado por Jesus. Essa é a função da igreja. É pregar um evangelho de salvação, as boas novas de salvação.
extensivo a qualquer homem em resgate do seu pecado, por Cristo Jesus, que vive e reina. Esta é a função da igreja, a missão da igreja, o propósito da igreja. Então já vimos nas lições anteriores que esta é a vontade de Deus desde o princípio. Nós estudamos as lições anteriores. Quando da promessa a Abraão, ele fala de uma descendência como as estrelas do céu, como as areias do mar. Deus falou para Abraão, a sua descendência será como as estrelas do céu, como a areia do mar. Pode se contar? Não. Então não se contarão todos que serão seus descendentes pela sua fé. Não descendentes de sangue, descendentes pela fé, porque Abraão creu na promessa de Deus. E isto foi imputado a ele com justiça. Ele virou um homem justo porque cria na promessa de Deus, cria na verdade, na palavra. Então, um grande povo, que se multiplica com o tempo, respondendo o chamado de Cristo, respondendo o chamado de Mestre, todos se tornam filhos de Abraão pela fé. Então, já no tempo dos profetas, Isaías deixa claro o propósito de Deus com a nação judaica. O que os judeus deveriam fazer? O que ela deveria fazer? Ela deveria ser o veículo de proclamação das grandezas do Senhor ao mundo. Isaías se oferece voluntariamente para ser enviado e pregar. Quando Deus fala, se não houver quem envie, como enviarei? Se não houver quem pregue, quem vai ouvir? Se não há quem pregue. Quem pregará? Se não há aquele que está disposto. Isaías fala, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu prego. Ele voluntariamente se oferece para pregar. Os judeus, eles falharam na missão. Não ouviram os profetas, chegaram a matar alguns deles, e até o próprio Filho de Deus, enviado por Deus como o Messias resgatador de Israel, como o Messias prometido, eles mataram. Então essa nação que tinha o propósito da proclamação do Evangelho perdeu o direito de cumprir essa missão. Agora no Novo Testamento, a ordem de Jesus ela é imperativa aos seus discípulos. Não foi um pedido, não foi uma sugestão. Jesus envia os seus discípulos com autoridade. Com a autoridade que ele recebe de Deus, ele passa para os seus discípulos. Ele diz lá em Mateus 28, de 18 a 20, ele declara, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Então, o que Jesus disse? Eu ensinei para vocês, vocês vão ensinar. O que eu vivi com vocês, vocês vão proclamar. Vocês vão proclamar o meu evangelho, o meu ensinamento a todos os povos. Então, em Atos 1:8, ele confirma a ordem. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Em todos esses textos nós vemos a universalidade do Evangelho. Nós vemos que o Evangelho, ele precisa ser pregado, ele tem que ser pregado a toda criatura que existe na face da terra. Ninguém pode ficar sem ouvir o Evangelho e ter a oportunidade de salvação. Então Deus esperou séculos que os judeus cumprissem a tarefa de levar ao mundo o conhecimento da soberania de Deus. Ele envia profetas, levanta reis, juízes sobre a nação e, por fim, o seu próprio Filho, Jesus, o Messias prometido. Mas a nenhum desses
os judeus deram ouvido. A nação não quis ouvir a ordem de Deus. Eles não quiseram pegar esse compromisso de pregar. Por isso Jesus deixou na terra como se fosse assim um seu remanescente. O que ele deixou na terra? A igreja. Ele deixou a igreja constituída por aqueles que ouviram, que abraçaram a sua verdade para proclamar ao mundo a grande nova de salvação. Então, quem recebe, quem ouve e quem é enviado, esse é o proclamador. Então, a primeira barreira rompida pela igreja primitiva foi justamente o preconceito desta nação, que se achava detentora dessa verdade e quiseram manter o evangelho dentro dos muros de Jerusalém, né? A chamada cidade santa, cidade de Deus. Eles queriam que o evangelho ficasse ali dentro. Triste é constatar que até hoje, de certa forma, muitos cristãos mantêm uma imagem de santidade a respeito dessa terra, né? Peregrinam por lá, admiram o muro onde impera a idolatria, aquele muro das lamentações, que é mais uma idolatria para aquele povo. E muitos cristãos vão lá, chegam, oram lá naquele muro, põem a mão. É triste, né? É triste constatar que até hoje, de certa forma, eles tentam voltar para os rituais. Foi exatamente por isso que Deus permitiu a igreja ser perseguida, para que os cristãos saíssem para fora de Jerusalém espalhando a verdade de Deus. A partir da dispersão, a igreja, em todos os tempos da sua caminhada, tem sofrido. Em todos os tempos, em todos os séculos, a igreja tem sofrido. Por que a igreja sofre? Para não interromper o crescimento da obra de evangelização. Uma igreja perseguida, ela cresce, porque ela é forçada a crescer. A adversidade fortalece o rebanho. Pedro adverte a igreja, em sua primeira carta, Pedro nos fala assim: mesmo que venham sofrer, não temam. Não fiquem amedrontados. Fiquem preparados para responder o que pedir, a razão da sua esperança. Então, o que ele queria dizer com isso? É que, apesar de ser um povo perseguido, não se acovarde. Continua falando de Cristo, do seu amor, da salvação e de todas as coisas que nós sabemos mediante a palavra e cremos como verdade absoluta. Então ele diz assim, olha, não fiquem atemorizados, não fiquem amedrontados, não fiquem acovardados, sejam ousados, continuem pregando a verdade de Cristo aos povos. Paulo também entendeu o propósito de Deus. De perseguidor, ele tornou-se perseguido por amor a Jesus e ao seu evangelho. Foi o pioneiro, né, na expansão do reino de Deus, no coração de tantas pessoas que receberam Jesus pela sua pregação, pelo seu testemunho, pela sua vida. Quantas pessoas Paulo levou a Cristo? Paulo tinha um desejo de levar o conhecimento de Cristo o mais longe que ele pudesse. Ele dizia que antes eu persegui a igreja, hoje eu prego o Cristo vivo. Então ele, saindo de Jerusalém, passou por muitos lugares até chegar a Roma. Quantos territórios, quantas cidades, quantas aldeias ele visitou até de Jerusalém até a Roma? É muito grande, né? É um caminho muito grande. Então ele queria chegar até a Espanha. A Espanha naquela época era considerada o fim do mundo. Era o último ponto do mundo. E a intenção de Paulo era chegar até a Espanha. Nós não sabemos se chegou ou não. Eu acredito que não. Bom, concluindo a nossa lição, a ordem de Jesus é que a igreja leve ao mundo a sua mensagem de salvação através de Jesus até os confins da terra, a toda criatura
criatura que existe neste planeta. Esta é a ordem de Jesus para a igreja. Para isto foi necessário espalhar os cristãos pelo mundo todo, não deixando a igreja confinada, né, dentro dos muros ali de Jerusalém, detida somente pelos judeus. Deus resgata a vida de Paulo, que leva o evangelho até Roma. Nós sabemos que Paulo era o perseguidor, Saulo de Tarso, né, terrível. Ele fez coisas terríveis com os cristãos, ele perseguiu muito aqueles que pregavam. E agora ele era o emissário de Cristo, chamado, né? Ele dizia, eu sou o último dos apóstolos, eu fui chamado após toda a obra de Cristo, Cristo me chamou. Então Deus resgata a vida de Paulo, ele leva o evangelho até a cidade de Roma, passando por lugares chamados de mundo gentílico. Não era mais o mundo judeu, era o mundo dos gentios. Então ele alcançou o evangelho, né, de Paulo, foi espalhando e alcançou a Ásia, o norte da África. E como é que chegou lá? Através da conversão de um eunuco de uma terra pagã da rainha de Candace. Então era um eunuco da casa da rainha de Candace que se converteu ao cristianismo, levou o evangelho além do que estava Paulo trabalhando. Então o evangelho chega lá na África, chega lá no norte da África. Então esse eunuco etíope, ele era grego, temente a Deus, ele leva o evangelho até a terceira grande área alcançada pelo evangelho. A primeira área alcançada foi a dos judeus, sangue puro, né? Os primeiros chamados, a nação escolhida. Esses foram os primeiros que alcançaram o evangelho, que receberam as boas novas de salvação. Em segundo, os samaritanos, que eram os judeus mestiços, né? Misturado com nações pagãs, era um povo mestiço, não era judeu puro. E em terceiro lugar, né, os gregos, os representados pelo etíope e Cornélio também, né? Homens gentios, tementes ao Deus do judaísmo. Eles temiam aquele Deus do judaísmo. Embora eles não conhecessem tanto, eles temiam e eles acabaram se convertendo. E ainda um quarto grupo, o grupo dos pagãos que não conheciam a Deus, deveriam ser alcançados. Então, o carcereiro de Filipos, né, foi chamado para esse último grupo de pessoas. E assim, Deus ia resgatando pessoas, chamando pessoas para que o evangelho continuasse rompendo barreiras, né? Foi assim que o evangelho nos alcançou, vencendo barreiras, rompendo com costumes legalistas, passando por cima do preconceito de raças, até chegar aos nossos dias. Nós fomos alcançados por este evangelho. Então, a base da igreja é a revelação de Cristo através da sua palavra, que nos conta toda a sua história, por Moisés, pelos profetas, né? Todo esse relato do Antigo Testamento que nos traz o conhecimento do propósito, da vontade, da missão de Deus para a igreja. Então, pelo ensinamento de Jesus, relatado pelo Novo Testamento, o trabalho dos apóstolos, continuando a missão que Cristo deixou para eles, Cristo passou para eles a missão. Ele dizia, importa que eu vá para o Pai e que vocês sejam enviados a pregar, deveria ir por todo mundo, né? Prega o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, quem não crer já está condenado. Ele deu essa missão para os apóstolos continuaram a missão da evangelização. Então, o fator de crescimento da igreja é a fé. A fé que alcança as pessoas que perseveram pregando aos outros. Hoje todos nós, salvos, redimidos, somos a igreja de Cristo, suas testemunhas.
O veículo de proclamação do Evangelho é a Igreja de Cristo. Então, irmãos, não vamos falhar na nossa missão. Amém?